Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 23. Você vai abrir sua Bíblia e vai deixar sua Bíblia aberta, tá certo? Por quê? Porque nós temos que conferir sempre que aquilo que o pregador fala é aquilo que está na Bíblia. Eu estava lendo sobre a história de Inácio de Antioquia e Irineu de Lyon, que foram pais da igreja, chamados os pais apostólicos. Eram os primeiros, os sucessores dos apóstolos na autoridade da igreja. E Irineu de Lyon dizia: se está na Bíblia, nós temos que seguir. Isso, gente, século 3. Quer dizer, se está na Bíblia, a gente tem que seguir. Se os apóstolos falaram, a gente tem que seguir. Então, tem que ouvir se o pregador está falando aquilo que os apóstolos falaram. Aquilo que está na Bíblia. Ouçam isso de mim e de qualquer professor, pastor, pregador, de qualquer um. Livro que você ler, vai na Bíblia, vê se está lá assim. Se não tiver, você desconfia. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós falávamos há 2 semanas atrás sobre levantar a mão, não levantar a mão para atender apelo, se você se converteu, se não levantou a mão. Permita-me explicar. Eu nunca levantei a mão para ir para frente para receber oração. Sabe aquelas pessoas que o pregador fala: quem quer aceitar Jesus? Eu, então vem aqui na frente, levanta a mão e vem para cá. Eu nunca tive isso. E aí, sou salvo ou não? Me converti ou não? Então nós estamos tentando responder a essa pergunta, porque nós queremos ver a salvação não do ponto de vista puramente horizontal, mas vertical. E vertical não de baixo para cima, mas de cima para baixo. E olhar aquilo que acontece na nossa salvação sob o prisma de quem olha do alto, ou seja, sob o prisma de Jesus, sob o prisma de Cristo. E nesse sentido nós vimos quem somos sem Jesus: separados de Deus, inimigos de Deus no nosso pensamento e no nosso procedimento. Vimos também não apenas o que somos sem Jesus, mas o que Jesus fez. Ele nos reconciliou por meio de sua encarnação e por meio da sua morte. Ele veio à terra para nos salvar. Muito bem, agora eu gostaria de falar sobre o que Jesus está fazendo hoje. Nós vimos o que Jesus fez no passado, agora eu quero saber o que Jesus está fazendo hoje, na sua vida e na minha vida. O texto nos diz: para apresentar-vos perante Ele, ou seja, Ele próprio, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Que ouvistes, aí continua, é o próximo ponto. Mas o que Jesus está fazendo? Em primeiro lugar, Ele está nos apresentando a si próprio. Esse apresentando tem pelo menos 2 interpretações. A primeira interpretação é um sentido escatológico, de últimos tempos, das últimas coisas. Ou seja, algo que vai acontecer no futuro. A apresentação como no dia em que Ele vai se apresentar fisicamente e reunir o povo também fisicamente, ressuscitando os mortos, transformando os que estiverem vivos. Essa é uma interpretação. A segunda interpretação, que é aquela que eu prefiro, é que apresentar não tem o sentido escatológico, mas tem um sentido presente, no sentido de que Ele está nos fazendo presentes diante de si, ou seja, Ele está nos colocando na presença dEle. Ele nos reconciliou, mas no momento Ele está também colocando-nos diante dEle e colocando a si próprio diante de nós. Ele está tornando-se presente. No sentido do tempo verbal, passado, presente, futuro. Ele está se tornando presente e também no sentido de presença. Nós estamos na presença dele. Ele está nos reunindo em sua presença. Essa é a primeira coisa que ele ainda está fazendo hoje. A segunda é, ele está nos santificando, nos tornando inculpáveis, nos tornando irrepreensíveis e nos tornando firmes na fé. Isso diz respeito àquilo que eu já mencionei de passagem sobre a salvação. A salvação no passado é justificação. Ele está nos tornando inculpáveis. O que é justificação
significa o que ele registra, o apóstolo Paulo, em outra passagem, que nós não passaremos por novo julgamento para sermos salvos, porque nós já fomos absolvidos, nós já fomos livres, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No momento que nós cremos, nós fomos declarados justos. Daí a expressão justificação, é declarar justo, é o ato forense, ou seja, o ato do juiz, em olhar para o réu e dizer: você não é culpado, você é inocente. Mas a pergunta é: por que nós que somos culpados podemos ser declarados inocentes? Porque aquele que era justo e inculpável tornou-se pecado no nosso lugar. Ele tornou-se culpado para que nós fôssemos declarados justos. Aí permita-me lembrar-lhes da história de que C.S. Lewis conta no livro As Crônicas de Nárnia. O leão, o guarda-roupa e a feiticeira. Estou mudando a história não. Guarda-roupa. De onde eu tirei guarda-chuva? Acho que no 2 tinha uma água aqui, né? Deve ser. O que acontece nessa história? Para que Edmundo fosse declarado Edmundo o justo, no tempo anterior, o leão teve que morrer a morte do Edmundo. O ponto alto da história das Crônicas de Nárnia é quando ele coroa Edmundo. E quando você fala: como um sujeito desse pode ser justo se tudo que ele fez até agora foi injustiça? Ele foi injusto e cruel, mas ele é declarado justo, porque aquele que era justo e íntegro foi declarado culpado no lugar dele. E a questão é que nós somos o Edmundo da história. Para aqueles que acompanharam o filme em inglês, Edmund, nós somos ele. Nós fomos declarados justos porque Cristo foi declarado culpado no nosso lugar. Mas a salvação não apenas diz respeito ao que aconteceu no passado, ele também diz respeito àquilo que acontece hoje. Ele está nos tornando santos. A santificação é a salvação no presente. É o ato de Deus no qual Ele está nos afastando do pecado. Quando nós fomos salvos, quando nós cremos, nós somos justificados e, portanto, nós somos livres da culpa do pecado. Nós nos tornamos inculpáveis. Quando nós somos glorificados, nós estaremos livres da presença do pecado. Mas hoje nós estamos sendo livres da influência do pecado. E isso é santificação. É a salvação no presente. É aquilo que Deus está fazendo na sua vida e na minha. Ele está nos afastando da influência do pecado sobre nós. Quando nós éramos ímpios, quando nós éramos inimigos de Deus, nós éramos invejosos, nós éramos ambiciosos, nós éramos avarentos, o nosso coração era cheio de luxúria, o nosso coração era cheio de desobediência, rebelião, feitiçaria e idolatria. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, o que Ele está fazendo? Ele está limpando o nosso coração a cada dia, de modo que hoje eu sou menos avarento do que ontem, e amanhã eu serei menos do que hoje. É isso. Ele está nos livrando da influência do pecado. Pastor, então quer dizer que nessa vida eu poderei me tornar inculpável? John Wesley acreditava nisso. Nós não acreditamos. Nós acreditamos sim que na glorificação é que nós seremos livres da presença do pecado. Mas a salvação também se refere ao futuro. É a glorificação. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que aqueles que predestinou, justificou e também glorificou. E coloca tudo no passado. Por quê? Porque é uma certeza absoluta. Não é algo que ele acha que vai acontecer, mas é que ele sabe que vai acontecer. Aí você pergunta, porque você é uma pessoa inteligente, e você está lendo o texto, e você está se perguntando se eu li o texto para pregar. Por quê? Porque você leu aí: se é que permaneceis na fé. E aí a gente já se pergunta, se o texto está dizendo se é que permaneceis na fé, é porque é possível que nós não permaneçamos na fé. É ou não é verdade? Então guarda isso em suspenso, nota de rodapé, daquelas bem grandonas. Os irmãos já leram os livros que o reverendo Ernestine? Tem página que o texto é deste tamanho, a nota de rodapé é deste.
Então eu vou fazer mais ou menos igual. Texto é texto, também o nome do rodapé é texto. Olha o nome do rodapé como é que é. Eu vou contar uma outra história. Está em Atos capítulo 28. O naufrágio do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, me disse esta noite que nenhum de nós vamos morrer. Portanto, não abandonem o barco. Dentro dessa lógica que eu acabei de mencionar sobre o versículo 23, a gente pode se perguntar: se ele está falando, portanto não abandonem o barco, quer dizer que eles podem abandonar o barco e a palavra do anjo não vai se cumprir. Mas a pergunta é: isso aconteceu ou não? Não aconteceu. Todos se salvaram. Ou seja, a palavra que o anjo declarou para o apóstolo Paulo se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. Mas a exortação do apóstolo cumpriu o seu propósito. Então o que eu quero dizer com isso? Primeiro, que nós somos exortados a fazer aquilo que nós somos habilitados a fazer. É o próprio Senhor que nos habilita a permanecer na fé. Mas Ele também nos exorta a permanecer na fé. Assim como Ele exortou o pessoal do barco, não pulem do barco. Mas Ele já havia revelado: ninguém vai se perder, porque ninguém vai pular. Mas você exorta. A predestinação não anula a atuação humana, elas se complementam, porque a predestinação, ela aplicada à atuação humana e das causas naturais, faz com que haja uma doutrina igualmente importante chamada providência divina. A doutrina da providência é aquela na qual os atos dos decretos de Deus se cumprem na história. De modo que, na cabeça de Ciro, não o presidenciável, de Ciro, o rei da Pérsia, ele estava fazendo uma bondade para o povo. Mas na cabeça de Deus, e ele fala isso por meio dos profetas, ele está mexendo as peças do xadrez. Mas nem Ciro deixa de fazer algo que ele tivesse vontade, e nem Deus obriga ele a fazer algo que ele não tivesse vontade. Os irmãos compreendem isso? Ele está exortando a gente fazer aquilo que Ele nos habilita a fazer. Uma coisa não anula a outra. Não há uma contradição lógica. É a mesma coisa que você disser: pássaro voa. Ele tem asas. Ele vai voar. Mesma coisa que você disser para uma pessoa que respira, deseja respirar: eu exorto a você que respire. Ele vai respirar. Mas o fato de eu estar exortando quer dizer que ele tem a opção de não respirar. Isso logicamente pode parecer bastante abstrato, mas se você pensar na história do apóstolo Paulo e do naufrágio, você consegue ver isso com mais nitidez. Ele está nos exortando a fazer aquilo que nós somos habilitados a fazer. Ele está nos exortando a fazer aquilo que nós certamente faremos. Por quê? Porque ele diz lá em João, o Senhor Jesus, que das mãos dele ninguém tira. Alguém uma vez disse para mim: mas pastor, a pessoa pode querer sair sozinha. Não vai querer. Não vai querer. Ela vai querer ficar nas mãos do Senhor. Mas pastor, como é que é isso? Veja a história. Veja a evidência histórica. Veja a evidência da história bíblica. Quem que estando nas mãos do Senhor conseguiu sair? Teve gente que tentou. Aí o Senhor foi lá e trouxe de volta. Jonas tentou ir para o outro lado do extremo da terra. Deus foi lá e trouxe. Você é meu servo, você é meu filho. É rebelde, mas é meu filho. Igual a visão do profeta Zacarias. Josué, o sumo sacerdote, está sujo, mas é meu. Os irmãos lembram-se da história. Satanás apresentou-se diante do Senhor para acusar o sumo sacerdote Josué, porque as suas roupas estavam sujas. E o anjo do Senhor disse: ele está sujo, mas ele é meu. Eu faço limpas as suas vestes. O Senhor nos habilita a fazer aquilo e nos exorta também a fazer aquilo que Ele nos habilitou, e aquilo que nós faremos e aquilo que Ele nos fará fazer. Parece abstrato, não parece? Mas o que eu quero dizer na verdade é exatamente que ao mesmo tempo que Ele te exorta, Ele te capacita. Ao mesmo tempo que Ele te manda, Ele molda o seu coração para que você deseje fazer aquilo.
Era algo que Santo Agostinho via e vislumbrava, como ele fez no seu livro As Confissões. Deus colocando o desejo dele no coração de Agostinho para que ele desejasse fazer aquilo que ele precisava fazer. E foi exatamente o que aconteceu. Então permita-me aplicar. Isso primeiro deve nos levar a um discernimento sobre o nosso papel. Primeiro é o discernimento sobre aquilo que temos com relação a Cristo. Nós somos justificados porque Cristo tornou-se injustiça no nosso lugar. Nós somos santificados porque Cristo se transformou em pecado no nosso lugar, para que nós fôssemos sem pecado. Nós somos glorificados porque Ele foi desprezado. Então cada uma dessas bênçãos da salvação encontram-se em Cristo, a sua razão de existir, e não em nós. Não é a sua fé, não é a minha fé, não são as minhas boas obras. A fé é o meio pelo qual eu respondo àquilo que Deus fez. As obras são aquilo que decorre da minha fé, porque a fé sem obras é morta. Quem diz que tem fé e não ama seu irmão é mentiroso. Como pode amar a Deus que não vê, se não amar o seu irmão a quem vê? Ou seja, a fé revela-se por meio das obras, mas as obras não salvam. E a rigor, nem a fé salva. Quem salva é o sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário. A fé é o meio pelo qual eu recebo essa salvação. A fé é como a mão de um mendigo recebendo a dádiva do rei. Não é obra, não é meritória. Você não pode chegar para o Senhor e falar: Senhor, olha o tamanho da minha fé, conceda-me tua bênção, porque eu tenho fé. Jamais poderá fazer isso, porque a fé é assim uma simples mão, não uma atividade capaz de sensibilizar o coração de Deus. Foi Ele que tomou a iniciativa, não você. Mas eu gostaria de falar também de como Jesus está fazendo. Já falei sobre o que Jesus está fazendo, o que Ele fez e quem nós éramos, e agora como Jesus está fazendo. Versículo 23, parte B. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O meio da salvação qual é, meus irmãos? Está aqui nesse texto. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes. A salvação acontece por meio de ouvir o Evangelho do Senhor. A proclamação das boas novas deve acontecer. Nós precisamos ouvir o Evangelho para crermos. A fé vem pelo ouvir, diz a palavra, o ouvir do Evangelho. Nós precisamos ouvir o Evangelho. Quando nós ouvimos o Evangelho, a fé cresce. Por isso a minha insistência, às vezes eu sou chato, implicante. Algumas pessoas devem até pensar assim: o pastor é meio fanático, ele quer que eu esteja todo domingo no culto. É óbvio que eu quero que você esteja todo domingo no culto. É óbvio. Para ouvir o Evangelho, a sua fé vai crescer de acordo com aquilo que você ouve o Evangelho. Quantas pessoas estão com uma fé pequena, cheia de desesperança, cheia de preocupação? Quando você fala, o Senhor está no controle, a pessoa dá de ombros, entra em desespero. Por quê? Porque a sua fé é fraca. Por quê? Porque o fortalecimento da fé vem pela oração e pelo Evangelho. Não é a palavra, e não ora, e não ouve o Evangelho, se enfraquece na fé. É preciso ouvir a palavra. Eu vejo com estranheza alguns irmãos que vêm num culto, falta 10. Tem irmãos aqui que, inclusive, a primeira vez que veio num culto, esse ano foi no aniversário da igreja. Eu não entendo. Como que a sua fé pode estar fortalecida? Como que uma pessoa dessa pode vencer a batalha espiritual contra Satanás? Como essa pessoa pode ter esperança num mundo em turbulência? Uma pessoa dessa deve olhar as eleições e vai falar: se não eleger o meu candidato, o Brasil vai acabar. Mas aquele que está firmado no Senhor sabe que mesmo que o trono da terra seja vazio, o trono do céu está preenchido. O Senhor, o Rei dos Reis, governa sobre o universo. Mas a pessoa não ouve isso. A pessoa não ouve o Evangelho, a pessoa não está orando, não está adorando junto. É importante nós ouvirmos o Evangelho. É importante nós ouvirmos a palavra. Mas qual é o campo da pregação? Onde essa palavra é pregada? No mundo. E por que isso é importante? Foi o Evangelho que foi pregado a todo mundo debaixo do céu. Aí eu lhes pergunto: será que o apóstolo Paulo
da terra ouviram o Evangelho? Não, mas para entender esse não, precisa compreender um pouquinho do contexto. Qual é o contexto da carta dos Colossenses? É o conflito com o gnosticismo. O que é o gnosticismo? A verdade é para apenas alguns iluminados que obtêm de acordo com a sua iluminação, de modo que estes, e não todos, vão captar a verdade. Aí vem Paulo e fala, não, a verdade já é aquela que é anunciada no mundo, é o Evangelho que nós pregamos, e esse Evangelho está sendo espalhado pelo mundo, e não para uns poucos iluminados. É disso que se trata o texto. O Evangelho é para todo mundo, é para aquele que tem essa raça e aquele que não tem aquela raça. Algumas pessoas, inclusive, até pensam que o cristianismo, sobretudo nos quadros europeus, pensam no cristianismo assim, bastante branco. O cristianismo até loiro de olhos azuis. E hoje, pensava não, lia eu, um obra interessante do pastor Franklin Ferreira, sobre uma série de biografias de vultos do passado. E um dos pais da igreja era conhecido como um anão negro, que era o Atanásio. E era careca e barbudo. Então era quase um gnomo, se me permite dizer. Se você olhasse para a figura, e era negro. A verdade é para o negro, a verdade é para o branco, a verdade é para o chinês, a verdade é para o índio, a verdade é para o judeu e para o grego, para o escravo e para o livre, a verdade é para o rico e para o pobre, a verdade é para o nordestino, para o paulista, a verdade é para o goiano, a verdade é para o ucraniano, para o etíope, para o egípcio, a verdade é para o americano, para o francês, para o holandês, é também para o japonês. Se tiver gente na Groenlândia, a verdade é para ele, se tiver gente na Antártida, a verdade é para ele. Ou seja, não há diferenças, não é para pessoas apenas diplomadas, não é para pessoas com título de doutorado, não é também para elas, é também para o médico, é também para o pobre, é para o rico, é para o professor e para o aluno, é para todos, é para todos, é para o pastor, mas é para o bebum, que essa hora já não sabe nem quem é ele, que está comemorando ou chorando as mágoas. É para ele também o Evangelho. Aí você pensa, pastor, você está falando de bebum porque você estava lá na eleitoral hoje e tinha uns bebum. Então, pois é, tinha, mas 8h30 da manhã um sujeito já está. Foi perguntar onde que votava, quase eu caí duro do outro lado. A pessoa falou, esse homem aí já está quente. A pessoa está do lado. Aí eu acabei de ficar também, só de sentir o bafo. Isso 8h30 da manhã. Aí você até pensa, um homem desse tem futuro? Em Jesus tem futuro. Porque a verdade é para ele também. É para o doutor e para o analfabeto. É para aquele que tudo tem e para aquele que nada tem. É para você e é para mim. E glória a Deus por isso. Se a pessoa fosse para apenas algumas pessoas, para todos. Qual é o objeto da pregação? O Evangelho. O Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. O que é o Evangelho? São as boas notícias da vinda de Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que veio salvar, transformar, redimir, perdoar pecados, transformar sua vida, transformar a minha vida, transformar a nossa vida. Esse é o objeto da pregação. É esse o Cristo que nós pregamos. E no dizer do apóstolo Paulo em Romanos, talvez seja a carta das mais importantes, toda vez que a gente prega em Paulo, nas cartas paulinas, a gente acaba até voltando de alguma maneira para os romanos. Ele diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de salvação para todo aquele que crê. É o Evangelho, são as boas novas, as boas notícias, que faz toda a diferença no mundo. Mas qual é o efeito da pregação? Nos tornar ministros, o qual o apóstolo Paulo diz, eu me tornei ministro. Mas que sentido tem isso? Os irmãos podem me perguntar, pastor, que palavra grega que está aí traduzida por ministros? E eu vou dizer, os irmãos só não vão cair para trás porque estão sentados, mas alguns podem até cair para trás. A palavra, e os irmãos vão traduzir na hora. Não é bereshit do hebraico, não, é mais fácil. A palavra que está traduzida por ministro é, preparados? Diáconos. E os tradutores traduziram por
ministro. Mas por que os tradutores não traduziram por diácono e sim por ministro? Porque o sentido da palavra aqui não é do ofício diaconal simplesmente, mas daquilo que antes gerou o ofício diaconal. Então os diáconos podem se sentir aí também honrados de dizer: o apóstolo Paulo também era um diácono. Porque ele diz: e eu me tornei diácono, eu me tornei servo, eu me tornei aquele que sustenta os outros, aquele que socorre, aquele que serve de modo que o outro é tornado uma pessoa importante para si. Meus irmãos, o que significa isso então em termos práticos? Que o objeto, o efeito da pregação é me tornar alguém que sirva o próximo. Olha que loucura! Olha que loucura! Porque o evangelho que a gente está ouvindo na televisão é o seguinte: vem até Jesus e todo mundo vai te servir. E o evangelho que nós estamos aqui lendo, vem até Jesus e você vai servir todo mundo. É exatamente o contrário, é exatamente o oposto, mas é isso que a Bíblia ensina. Você não vem à igreja para ser servido, você é a igreja para servir. Você é a igreja para se colocar no lugar do próximo. Você é a igreja para suportar, dar suporte ao próximo. Você é a igreja para suportar aqueles que estão ao seu redor. Você é a igreja para servir seus vizinhos. Você é a igreja para anunciar o evangelho às nações. Você é a igreja para ser um diácono, no sentido lato da expressão, para que você não pense estar sendo nesse instante vocacionado simplesmente para o ofício do diaconato. É mais do que isso. Existe o ofício diaconal, os irmãos diáconos da igreja, mas existe a tarefa diaconal, existe o ministério diaconal, ministério de socorro, ministério de serviço, dons de socorro. Se colocar no lugar do outro, perguntar como o outro está, amar o outro como se fosse amando a si mesmo. Ou na expressão do próprio Cristo, no final da sua vida, não no início, na sua vida na terra, antes de sua morte e ressurreição: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Antes era amai uns aos outros como a si mesmo. Agora é amai uns aos outros como eu amei vocês. Ficou mais difícil, não ficou? Com certeza. Porque você vai amar pessoas que não merecem ser amadas, na sua opinião, na minha opinião. Nós somos assim. Isso em termos práticos, o que eu quero dizer? Quero fazer aqui algumas sugestões, alguns conselhos. Primeiro, você deve fazer parte dos estudos bíblicos. Se você tem pouco tempo disponível para servir a Cristo, você deve, antes de botar a mão na massa e colocar-se para trabalhar, você tem que aprender. Você tem que estudar a Bíblia. Você tem que estudar, você tem que vir aqui no estudo bíblico. Você tem que ouvir a palavra, você tem que ouvir a pregação, você tem que ser aluno da escola dominical. Você tem que comprar os livros que o pastor indica. Cultura Cristã, editora Vida Nova, aliás, editora Fiel, na parte não batista. Toda amizade e respeito aos batistas. Mas os batistas, eles acham que batiza só de um jeito, então eles têm uns negócios com batistas que é um pouco diferente de nós. Você tem que ler essas coisas, você tem que perguntar. Você tem que perguntar as coisas para o pastor. Não entendi? Pergunta. Se o pastor não souber, ele pesquisa. Põe o pastor para pesquisar as coisas. Mas eu gostaria também de sugerir: evite maus pregadores. Você está ouvindo aquelas mensagens de YouTube daquele pregador que você nunca viu na vida, está gritando, babando no microfone. Não ouve eles não. Está falando que a sua vida vai ser só de bênção. Não ouve eles não. O Evangelho não diz isso. O Evangelho diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O Evangelho diz que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir Jesus, mas alguns estão dizendo que na hora que você for crente você vai ficar rico e não vai ter mais problemas. Mentira! Mentira! Estão mentindo na TV. Estão anunciando um evangelho que não existe, sem compromisso com Cristo. Nós precisamos ouvir o evangelho da palavra, não o evangelho que as pessoas estão dizendo por aí, esse evangelho de prosperidade, de uma teologia fácil. Não, senhores.
Embora quando as pessoas falam de evangélicos, logo pensem nelas próprias. Quando fala evangélico, já pensa no universal. Antes que existisse o universal, teve João Calvino. Quando o bispo Edir pensou em nascer, se é que alguém pensa em nascer, os Estados Unidos já era todo evangelizado. E estava espalhando missionários pelo mundo todo. E Simonton aqui já não era mais nem ossos. O evangelho já havia chegado ao Brasil. Não o evangelho da prosperidade, não o evangelho da vida fácil. Então não ouça qualquer um. De vez em quando vem um povo, manda uns avisos para mim. Aí manda lá o pregador fulano de tal. Pararam de fazer. Vai ter vendo a cada resposta que eu dava. Tem hora que a gente perde a domínio próprio. Eu tenho que estar sempre em oração. Daí quando eu vi, já respondi. Eu falei, irmão, vigia. Irmão, vigia. Vai ler a Bíblia. Não dá. Não dá. A pessoa mandar uns negócios assim, umas mandigas gospel. Pra mim, não chamando pra briga, não é verdade? Mandar um negócio, pastor, faz um negócio assim, é uma simpatia gospel. Não dá. Não dá. Tem que ir na palavra, tem que ir na Bíblia. Evite maus pregadores. Evite as fake news do Evangelho. Sabe fake news que teve nessa eleição? Antes de inventar fake news na eleição, tem a fake news do Evangelho. Por exemplo, existe um homem chamado Ário. Era gnosticismo. Era o arqui-inimigo de Atanásio. E era fake news. E o gnosticismo já existia na época de Colossenses. Fake news. Gente que fala, não, para você ser crente tem que fazer tal coisa. Me mostra isso na palavra. Aí a pessoa não mostra. Diz que teve uma visão. Diz que teve uma revelação. Pois eu lhes digo, repetindo o apóstolo Paulo, mesmo na época do apóstolo Paulo, se alguém vier com revelação, com papo de revelação, com papo de visão, você vai na Bíblia. Como é que está na Bíblia? Está assim. Então não acredito. Está na Bíblia como? O que está na Bíblia foram escritos pelos apóstolos que viram Jesus. Desde a época da igreja primitiva se sabia. Essa é a palavra, esse é o evangelho que nós devemos crer. Aí hoje a pessoa diz que viu, teve uma visão, uma revelação disso, daquilo que contraria a Bíblia. Esquece isso. Vai na palavra. Aí a pessoa fala, se você não estiver debaixo da minha orientação, eu ouvi isso lá no grupo discipulado, gostei. Se você não estiver debaixo das minhas ordens, a sua vida não será próspera. Não será próspera. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Conversa fiada. É gente tentando te manipular. É gente tentando me manipular. Vai na palavra. Aí lá você vê se você tem que ficar obedecendo os outros. Tem um negócio chamado movimento de discipulado apostólico. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se é tudo do mesmo jeito, mas aquilo que eu ouvi foi assim. Até para namorar você tem que pedir para o seu discipulador. Conversa fiada. Isso é loucura. Não se sujeite a outra pessoa, você que foi liberto em Cristo, para viver de acordo com o que Cristo te ensina. Te ensine. Não aceite cabresto de ninguém, nem de pastor, nem de ninguém. Vai na Bíblia, vai na palavra, consulta a palavra e fala, Deus, fala comigo nessa palavra, para ver se o que o pastor está dizendo é verdade ou não é. Vai na Bíblia, vai na palavra, vai com coragem. Ai, aqui o pastor falou coisa diferente, mas na Bíblia está assim. Então fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia. Nós falamos da salvação vista do alto. Quem somos sem Jesus? O que Jesus fez? E o que Jesus está fazendo? E como Jesus está fazendo? Que é pela palavra. Essa exposição não nos traz paz e esperança, meus irmãos. Não depende de você levantar a sua mão ou deixá-la baixada. Depende de Jesus ter feito pecado no seu lugar, ter declarado você justo, estar santificando você, estar sustentando você para que você no dia do juízo final esteja diante dele sem qualquer culpa. Ele está conduzindo a sua vida em triunfo, ele está te abençoando e ele está te sustentando. Não depende de você levantar sua mão, depende do Senhor te sustentar. Que bênção, meus irmãos. Posso dormir pensando, será que amanhã eu estarei salvo? Sim, amanhã eu estarei salvo, porque não depende de mim, depende do Senhor. Quando eu vejo a salvação vista do alto, eu percebo que eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Outro dia eu estava
vendo uma cena de alguns irmãos assassinados, martirizados pelo Estado Islâmico. E eu pensei, se fosse eu teria coragem de estar dentro dessa jaula para ser queimado, feito um fósforo? Se fosse comigo, eu teria coragem de sucumbir diante dessas águas e morrer afogado, para não dizer que deixo de crer no Senhor Jesus? E aí eu pensei comigo mesmo, e até com Cristo falei, eu não faço. Jamais eu daria conta de chegar lá e falar, pode colocar fogo no meu corpo, porque eu não nego minha fé. Eu jamais seria capaz de fazer isso. Mas eu sei que aquele que me sustenta me dará forças, porque se eu precisar fazer isso, Ele vai me sustentar. Mesmo que eu tenha que morrer afogado numa jaula, ou pegar fogo numa tocha. Eu sei que eu vou pegar fogo. Pode ser que eu pegue fogo até rapidinho, porque é gordura e osso, então não vai durar muito tempo. Mas eu sei que eu vou pegar fogo porque o Senhor que vai me sustentar, não depende de mim. Ele vai me sustentar. Na hora Ele vai me dar a força necessária para fazer isso, para não negar. Ele fez isso no passado. Não depende de mim, não depende de você, depende do Senhor. Ele te dará forças, Ele te dará forças, Ele te dará forças, e Ele conduzirá você até o momento da glorificação. Amém.